não é apenas mais um caso de violência nas escolas. Nos últimos 20 anos, foram 23 registros de ataques com violência extrema. 24 estudantes morreram, 4 professores, 2 profissionais da educação e 5 agressores. Os números estão na pesquisa realizada pela professora Thelma Vinha, da Faculdade de Educação, e Cléo Garcia. Thelma coordena o Grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, do Instituto de Estudos Avançados. Eles planejam um ataque. Então, é diferente, por exemplo, de eu e você estar na escola, a gente discute, começa a brigar, eu pego o meu estilete e enfio a faca. Então, ele tem uma especificidade, esses crimes. E o nosso objetivo é justamente isso, por que na escola? Por que todos eles têm um sofrimento, um sentimento negativo com a escola? Eles são predominantemente jovens, do sexo masculino, eles são brancos, eles têm um gosto pela violência, pelo culto às armas, eles apresentam, ainda que não diagnosticado, provavelmente distúrbios psiquiátricos, e que às vezes não é um só, né? Uma característica de isolamento social, então eles têm relações interpessoais muito mais restritas, então eles não são os populares da turma, eles têm muitas relações online, né, virtuais, mas não tanto sociais presenciais. Além disso, ele constitui um grupo principalmente de uma mobilidade econômica descendente da sua família. Eles têm uma falta de perspectiva, de propósito, em termos de futuro, né? Alguns apresentam violência doméstica e uma característica de masculinidade tóxica, sabe? De misoginia, de agressividade. E, além disso, alguns abandonaram a escola, né? E eles retornam para essa escola. Alguns anos atrás, esses fóruns, esses grupos que disseminam discurso de ódio, atos de violência, nazismo, racismo, ele se encontrava na Deep Web, na internet profunda, e ele era de difícil acesso, você precisa de um navegador específico, então ele não era muito acessível. Mas nos últimos anos, ele está na superfície da internet. Então, é de fácil acesso em redes sociais. Essas comunidades, eles se juntam para discutir os grandes ataques, para discutir questões de violência, são fóruns que ensinam, inclusive, como é que eles podem planejar essas situações. Então, eles são cada vez mais apresentados a conteúdos extremistas, a discursos de ódio, e cada vez mais cedo. Então, a gente diz que eles são radicalizados cada vez mais cedo. E tem uma ideia ainda, um perfil, que parece que é como se esses meninos, eles achassem que o mundo deve alguma coisa, então, a eles. Então, esse direito que eles têm de serem bem-sucedidos, de ficar com outras meninas, de terem vaga na universidade, é ameaçado por grupos que eles consideram que são favorecidos pela sociedade, então, pelo feminismo, por cotas sociais, né? Então, eles têm uma ideia, um ódio generalizado que é alimentado por esses grupos. Então, a gente diz que é como se funcionasse como câmara de eco. Nos últimos anos, nós tivemos um discurso social autorizando o tratamento dos conflitos muito mais pela violência do que pela palavra, né? Isso é chamado, inclusive, de terrorismo estocástico, que é quando há uma manipulação da comunicação para gerar medo, para gerar terror. E esse discurso social que está encorajando direto ou indiretamente esses atos de violência, de agressividade, eles passam uma mensagem que é como se fosse dada autorização ou permissão das pessoas para agir. Então, a gente sabe que vai haver um novo ataque, a gente não sabe aonde. Além de, por exemplo, disponibilidade de armas, que aumenta muito a letalidade dos casos, ele contribui para o agravamento, para a maior ocorrência dos casos. Pedir que essas famílias monitorem é trazer para o âmbito privado algo que é uma questão de responsabilidade pública. Então, ou seja, as plataformas têm que ser responsáveis e punidas por divulgar e por permitir que hajam comunidades, que hajam perfis que
estimulam o ódio, que estimulam a violência. A família, ela vai trabalhar valores da sua comunidade. Na minha comunidade, eu posso ter valores racistas, eu posso ter valores misóginos, mas quando esse estudante, quando essa criança ela entra na escola, a escola se caracteriza pelo espaço de aprendizagem da convivência num lugar público, o espaço social, a aprendizagem de vivência coletiva, ela vai acontecer na escola. Se há uma política pública que fomente a qualidade da convivência, você passa a planejar, por exemplo, a melhoria desse clima escolar. Então, um exemplo, eles podem desenvolver uma cultura de diálogo na escola. Os conflitos mais coletivos entre eles, se implantam assembleias ou rodas de diálogos com cada turma, em que, cada 20 dias, eles vão falar sobre suas relações, sobre seus problemas. Aqueles conflitos mais privados, a escola pode implantar espaços de mediação de conflitos, em que os especialistas são preparados, quando tem conflito de duas pessoas, ou conflito em redes sociais, para fazer pré-mediação, mediação, pós-mediação, em que o diálogo, você aprende a usar o diálogo em substituição à agressão, à violência. Pode-se implementar círculos restaurativos, métodos de preocupação compartilhada para lidar com bullying, projetos anti-bullying, um sistema de apoio entre pares, em que os próprios jovens que são eleitos pelos seus colegas, eles recebem formação. Eles são aqueles que cuidam, que intervêm em situações de provocação, que, por exemplo, incluem o excluído. Então, são todos responsáveis pela convivência, não apenas um ou outro. Os Estados americanos, as escolas nos Estados Unidos, esse é um país em que tem muitas medidas de segurança, existe uma verdadeira indústria de tecnologia de segurança. Então, lá nas escolas tem restrição de acesso, tem câmeras 3D, tem sistema de inteligência, detecção de metal, e ao mesmo tempo você tem um lobby enorme para a venda de armas, né? E o que a gente viu do começo do ano até agora, já ocorreram 19 ataques a tiros em escolas americanas. Se isso funcionasse, não aconteceria lá. Nós temos uma escola na Bahia, em Barreiras, que ela foi cívico-militar, é uma escola municipal, ela é cívico-militar, e houve um ataque nessa escola. Tem que haver segurança, mas externa à escola, protegendo a escola, por exemplo, em regiões violentas, em regiões vulneráveis, né, na entrada, na saída. Mas isso não significa policiais disciplinando alunos. É urgente que se crie um número único, que seja divulgado, um local, uma plataforma, além da SaferNet, mas uma plataforma em termos de política em que haja inteligência por trás. Então, em que essas denúncias sejam feitas e que elas sejam levadas a sério e sejam investigadas, né? É fundamental que haja a escuta e o respeito pela autonomia desses estudantes, desses profissionais, na decisão daquilo que eles acreditam que seja bom para eles. Então, a gente não tem que chegar de fora e dizer, a gente vai explicar para vocês o que é bom. Não, a escuta, a decisão coletiva, o cuidado da sua comunidade, ele também é terapêutico e ele trata, tá certo? Eles colocam essas pessoas no comando, não são os externos que têm que estar no comando. Quando uma escola ela é atacada, mesmo que seja uma, todas são atacadas. Não adianta a gente pensar em soluções para uma escola, nós temos que pensar soluções que são sistêmicas. A gente está falar em discussão em política, em qualidade de convivência em escola, a gente está falando do futuro da sociedade, que tipo de pessoas a gente quer formar.